se você tem alguma dificuldade em controlar os seus impulsos sexuais e tem interesse em entender como domar essa fera que está dentro do teu peito, esse vídeo é para você. Eu me chamo Rafael, sou psicoterapeuta, seja muito bem-vindo. Te peço para se inscrever no canal. Caso você deseje agendar uma sessão comigo, basta tocar no primeiro link da descrição que a gente conversa. Para a gente começar a abordar esse tema, eu quero começar com uma conversa, uma história, na real. Essa história é a história de um velhinho que acabou cortando sua mão e foi ao médico, né? Foi ao médico e o médico viu que ele estava meio apressado, andava para lá, andava para cá, queria ser atendido rapidamente e o médico perguntou por que ele estava apressado. Ele falou assim, porque eu preciso ver minha esposa. Eu falei, e sua esposa não está com você? Não, ela está no asilo. Ele, entendi. Agora eu entendi. Ela tem Alzheimer e está no asilo. Entendi. Mas por que tanta essa pressa? E o médico costurando a mão dele, fazendo um curativo. Ele falou, mas por que tanta pressa? Se ela nem sabe quem você é. Aí ele terminou, calado, em silêncio, bateu no ombro do médico e falou assim, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Então, para a gente começar a falar sobre sexo, eu queria que vocês tivessem, sobre os apetites sexuais, melhor dizendo, tá? Eu queria que vocês tivessem em mente essa história, né? Eu acho que toda moça ou todo rapaz que se deu devido valor, gostaria de viver uma história assim. Gostaria de ter um cônjuge que, ao final da vida, ainda que todas as memórias sejam apagadas, né, por causa de uma doença, ainda que essa pessoa esteja completamente deitada numa cama, o cônjuge vai olhar para ela e vai falar assim, eu sei quem ela é. E aqui que está o grande ponto central desse vídeo. No namoro, o sexo, ele nos impede de conhecer quem a outra pessoa é. Então, por que isso acontece? Veja, você tem um instrumento chamado inteligência. Isso aqui não é nada técnico, tá? É uma coisa que a gente vê no dia a dia. Você, né, já foi chamado provavelmente de inteligente ou de burro, depende de quem você é. Só que não é aquela inteligência que a gente vê na escola. Né? A escola o mais inteligente é aquele que, na verdade, tem a habilidade de decorar as coisas. Né? Essa inteligência que eu estou te falando, ela é um instrumento, né, nosso, que a gente pode utilizar. Ela é um órgão, né, nosso, invisível, que a gente tem a capacidade, digamos assim, de aperfeiçoá-lo. Né? E esse órgão, ele é o responsável por ser os olhos, digamos assim, da alma. Né? Então, é pela inteligência que a gente consegue contemplar as coisas. Então, a gente consegue falar um pouco melhor com Deus, a gente consegue conhecer quem as pessoas são, a gente consegue conhecer quem a gente é, tá? Então, você tem esse órgão, beleza? E esse órgão, ele é como se fosse um olho, né? E esse olho, ele só funciona bem com um óculos chamado pureza. Então, eu uso óculos. Se eu tiro isso aqui, já fica um pouco meio embaçado aqui na minha frente. Eu enxergo, mas muito embaçado. Então, por exemplo, eu não consigo enxergar que horas são a essa distância aqui. Ó. Já fica bem difícil para mim. Não sei. Vai dar 7 horas da noite. E aí, quando eu ponho o óculos, aí já consigo enxergar de longe, né? Então, o óculos da inteligência, digamos assim, é a pureza. A lente da inteligência é a pureza. Tá? Então, quando você, de certo modo, suja essa lente, fica difícil de enxergar. Então, essa, digamos assim, é a matemática. Tá? E o que é sujar a lente? Presta atenção aqui comigo. No namoro, sujar a lente é você colocar a carroça, o boi na frente a carroça na frente do boi, perdão. Né? Então, no namoro em específico, sujar as lentes é colocar a carroça na frente do boi. E o que significa colocar a carroça na frente do boi? Vamos tirar os símbolos, né? Significa o seguinte, existem coisas que são próprias do namoro, existem coisas que são próprias de uma relação de trabalho, existem coisas que são próprias de uma relação de amizade, do casamento, de uma relação de pai e filho, de uma relação de mãe e filho. A cada relação existe uma propriedade que rege aquela relação, beleza? Então, a propriedade do namoro, digamos assim, o que rege, né, essa propriedade do namoro? Qual que é a tônica do namoro, digamos assim? Como que seria, digamos assim, um namoro saudável, né?
O namoro saudável seria aquele namoro em que a lente da pureza, a lente da inteligência, perdão, a pureza, é a mais pura possível. O grau de pureza é o maior possível, tá? Então, quanto mais os dois conseguem lutar para manter essa lente pura, melhor, mais eles vão se conhecer. E quanto menos eles se esforçam para manter essa lente pura, menos eles vão se conhecer. Dito isso, o que é, por exemplo, uma coisa que atrapalha o conhecer, né? O sexo. Né? Por quê? Pense o seguinte, o sexo ele é uma coisa, digamos assim, que se dá pela matéria, correto? Então, tudo se dá pela matéria, resumindo. Mas o sexo, sobretudo, ele é uma coisa mais visível, né? Então você vai lá pelo tato, né? O sexo é pelo tato, pelo olhar, enfim. Óbvio que atiça todos os sentidos, mas o sentido principal do sexo é o tato. Então você toca, você penetra, né? Você é penetrada, enfim. Tudo isso é tato. E a partir daquele momento, a tua inteligência, ela entra, digamos assim, em um estado de impureza no namoro. Por quê? Porque não é próprio do namoro o sexo. Então, se você coloca a roupa de um adulto numa criança, vai ficar meio estranho. No namoro, a mesma coisa. Se você faz sexo no namoro, vai ficar uma relação meio estranha. Parece bom, mas não é. Então, a queda, né, nesse tipo de desordem, ela vai cada vez mais inoperando a sua inteligência. Ora, se a sua inteligência é a responsável por fazer com que as pessoas, fazer com que você conheça o que as coisas são, cada vez que você inopera a sua inteligência, você conhece menos o que as coisas são. E se você conhece menos o que as coisas são, você fica cada vez mais incapaz de tomar boas decisões acerca do que as coisas, em relação às coisas, né? Perdão, em relação às coisas. Beleza? Então, o ciclo é o seguinte: se a tua inteligência não está com o óculos da pureza, mas com o óculos da impureza, das coisas, das desordens, você conhece menos. Se você conhece menos, você toma decisões erradas e precipitadas. Por quê? Imagina, vamos supor que eu chegue para você e fale assim, olha, tá aqui a chave do meu carro, eu quero que você dirija. Aí você vai falar assim, tá maluco, né? Pra onde? Eu falei, não, pô, dirige aí. Isso aí, dirige. Aí tu vai sair dirigindo na cidade, tu vai dirigir. Tu vai dirigir 1, 2 horas, a gasolina vai acabar. Aí vai botar um pouquinho mais de gasolina, né? Vai dar um ânimo a mais. Aí tu vai continuar dirigindo. Aí tu vai olhar pra mim e falar, pra onde? Eu falei, não, dirige aí. Não sei não, a rota não. É mais ou menos isso que acontece quando a tua inteligência está obscurecida, né? Quando você não consegue enxergar. Tu vai dirigindo, tu vai namorando, tu vai, sei lá, casando, tu vai noivando, fazendo sexo, etc, etc. Só que vai chegar uma hora que a gasolina acaba. Essa gasolina, que normalmente é o fogo da paixão inicial. E agora? E agora, meu amigo, que você não conheceu a gasolina aditivada? Você ficou só na comum. Então, você não tem mais o poder, você nunca teve o poder da gasolina aditivada. Aquela que dura mais, aquela que dura para sempre. E aí o teu carro vai parar, tu vai fazer um pouquinho mais de sexo, vai te dar um gás, né? O carro vai pegar ali na banguela, tu vai andar um pouquinho a mais, mas vai parar de novo. E tu vai fazer sexo novamente, vai andar um pouquinho mais, mas vai parar de novo. Até que vai chegar uma hora, né? Até que vai chegar uma hora que não adianta mais o sexo. Né? Perde-se o brilho. Não é isso? Então, por que é muito comum, por exemplo, vocês verem esses casais famosos, tipo Virgínia, Vinícius Júnior, né? Que se separaram agora. Estou dando um exemplo deles porque é recente, né? Mas são vários os que começam e terminam relacionamentos. Não é isso? Por quê? Por que será? Será que é
será que é do nada? Será que não tem um padrão por trás daquela coisa? Eu acho que tem, né? Eu acho que tem. E que padrão é esse? O que vocês acham? O que vocês chutam que é? O sexo antes do casamento. Sobretudo o sexo antes do casamento. Né? Por quê? Porque uma vez que a inteligência está obscurecida, você não consegue enxergar. Se você não consegue enxergar, você não toma boas decisões. Se você não toma boas decisões, os seus relacionamentos vão ser ruins. Você é incapaz de resolver conflito, por exemplo, por muito tempo. Tá? Então, lembrando a história do velhinho, uma pessoa que, por exemplo, vive a castidade, ou tenta viver a castidade, ou se esforça muito para que isso aconteça, no namoro, ela vai chegar no casamento e vai ser capaz de falar assim, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Né? Eu sei quem ela é. Porque eu me esforcei a vida inteira para conhecê-la. Né? Eu fiz com que ela fosse livre. Todas as minhas forças viraram para que ela fortalecesse quem ela era, não quem eu queria que ela fosse. Né? Então, o sexo no namoro, e aqui eu nem estou falando, perceba, eu não falei de religião, eu falei sobre coisas puramente materiais, né? Com exceção da inteligência ali, que utiliza meios materiais para se completar, não é? Então veja, o sexo no namoro, ele é uma desordem, queira você ou não, queira você ou não queira, é bom, né? É ótimo, é prazeroso, sei lá. Mas por quê? 5 segundos? Tem gente que dura menos, hein? Sacanagem, brincadeira. Entende? Se você não é capaz de abrir mão disso para conhecer profundamente a pessoa que está do outro lado, você vai ser capaz de quê, meu amigo? Você vai ser aquela pessoa... Preste atenção aqui. Se você não é capaz de abrir mão do sexo no namoro para conhecer verdadeiramente a pessoa que está do outro lado, você vai ser a pessoa que quando chegar na velhice, se chegar um relacionamento na velhice, você vai esquecer quem essa pessoa é. Na verdade, você nunca soube quem a pessoa é, porque você estava preocupado em transar. A tua cabeça só tinha assim, ó, piroca, 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 buceta, 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 buceta. Só tinha isso. Você não pensava em mais nada. O teu coração só apontava para isso. Não é? Só isso, só isso, só isso. Sexo, 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 sexo. E ficava o eco assim na tua cabeça o dia inteiro. Sexo, 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 sexo. E você foi incapaz de conhecer quem a outra pessoa é. Olha que interessante. Triste, né? Triste. No fundo, você não ama verdadeiramente. Você sabor ama. Sabor. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.